A gente chegou agora ao penúltimo mês do ano, oficialmente o fim do ano, né? E neste período surgem aquelas já famosas vagas de trabalho temporário. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 109 mil postos desse tipo podem ser abertos para atender as vendas no varejo. É muita gente que vai ter a possibilidade de mostrar serviço para, quem sabe, conseguir uma efetivação depois. É um momento de oportunidade. Eu vou falar mais sobre isso agora com o economista da Confederação Nacional do Comércio, o Fábio Bentes, que está online aqui comigo. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos. Então, trata-se da maior oferta de trabalho temporário desde 2013. Como o trabalhador pode enxergar ou deve enxergar essa vaga? Olha, essas datas comemorativas do comércio são muito importantes, né? Não só para o varejo em si, que acaba vendendo mais, especialmente no Natal, né, que é a principal data comemorativa, mas também para quem está desempregado, para quem está tentando entrar no mercado de trabalho pela primeira vez, especialmente depois desse período de crise sanitária que nós passamos. No comércio, a gente acompanhou com tantas lojas fechadas, no ano de 2020, 2021, contratou bem menos trabalhadores temporários do que deve contratar esse ano. A notícia boa se refere ao fato de que as vendas esse ano, tudo indica, devem crescer. Devem crescer pouco, mas devem crescer em relação ao ano passado. Ou seja, com a volta, com a reabertura da economia, com a volta da circulação de consumidores, inevitavelmente o comércio vai ter que contratar. Então, é uma excelente oportunidade para quem perdeu o emprego ao longo da pandemia, para quem está tentando entrar no mercado de trabalho pela primeira vez, especialmente em se considerando que o comércio não é uma atividade econômica que exija um alto grau de qualificação. Então, é uma excelente oportunidade para que essas pessoas consigam entrar em 2023 empregadas ou, pelo menos, com a possibilidade de efetivação. Fábio, eu acho que a palavra é justamente essa, né? Oportunidade. A pessoa tem que enxergar essa vaga dessa maneira. E quais são as áreas que mais contratam? Olha, no comércio, sem dúvida alguma, o segmento de supermercados, hiper e supermercados, na verdade, deve gerar mais de 45 dessas quase 110 mil vagas. E, em segundo lugar, segmento de vestuário. No caso de hiper e supermercados, essa é uma atividade muito importante durante o Natal, afinal de contas, é ali que o brasileiro compra os produtos da ceia de Natal, ou seja, a circulação nesse tipo de estabelecimento comercial cresce bastante. Então, esse segmento deve ser o que mais contrata. E no caso de vestuário, a gente tem nesse segmento uma variedade de preços muito grande. Como a gente sabe, o bolso do brasileiro anda meio sacrificado por conta da pandemia, da inflação alta, dos juros elevados. Ou seja, os brasileiros devem, mais do que nunca, recorrer ao segmento de vestuário para não deixar passar o Natal em branco. E ao recorrer ao segmento de vestuário, vai precisar, as lojas vão precisar de mais atendentes, de mais vendedores. E aí, se a gente considerar esse segmento especificamente, nós estamos falando aí de aproximadamente 25 mil vagas nesse segmento. Então, os dois alvos para quem está querendo entrar no mercado de trabalho são hiper e supermercados e o segmento de vestuário, em se tratando de comércio varejista. Ô Fábio, agora vamos dar a dica, né, para quem está querendo uma oportunidade. O que um empregador busca quando oferece uma vaga temporária? Quais são as habilidades mais importantes que o trabalhador precisa ter e saber apresentar para esse empregador? Olha, antes da pandemia, a qualificação sempre foi importante. Não é pelo fato de que o comércio não exige um grau de qualificação elevado que o trabalhador deva negligenciar esse atributo. Quem tem mais qualificação tende a aumentar, a potencializar a chance de contratação. Depois da pandemia, o que a gente observou foi um processo de digitalização do consumo. É o comércio presente em diversos canais. Então, não basta o candidato estar na loja para vender. Muitas vezes ele vai ter que fazer contato com clientes que estão nas redes sociais, que estão buscando informações em outros canais da empresa. Então, quem tem essa facilidade para lidar com esse mundo mais digital também tem mais chance de efetivação. Então, as duas regras aí de bolso para encontrar essa vaga com menor dificuldade e, principalmente, aumentar a chance de efetivação são, na medida do possível, destacar as suas qualificações e também ter uma facilidade para lidar com esse cliente cada vez mais digital, que, aliás, é uma tendência que veio para ficar desde o início da pandemia.
Não dá para fugir disso, né? Quando a gente pesquisa sobre o assunto, nós vemos muito se dizer que a comunicação é uma das qualidades mais essenciais. Isso realmente é verdade? As empresas estão valorizando mais as pessoas que têm mais capacidade de comunicação? A comunicação nos canais digitais é fundamental, né, para que esse trabalhador seja valorizado e tenha uma chance de efetivação. Agora, mesmo para aqueles que vão trabalhar no atendimento presencial do consumidor, comunicação também é fundamental. Todos nós já passamos por essa situação, que a gente entra num estabelecimento comercial e as informações que aquele vendedor ali passou para a gente não são informações que nos levaram a concretizar compras. Ficou faltando ali um diálogo melhor entre o consumidor e o estabelecimento comercial. Esse é um outro atributo que sempre ajuda. Quanto melhor for a comunicação entre o cliente e o estabelecimento, e é feita através do funcionário que atende ele ali, muitas vezes na porta da loja, maior é a chance desse empregado mostrar melhor resultado e aí acabar sendo efetivado quando o Natal passar. A CNC projeta a taxa de efetivação dos temporários de 11% após o Natal de 2022, não é isso? É inferior ao do ano passado, quando o varejo efetivou 15% dos contratados. Como que ocorre esse cálculo e dá para a gente entender o que motiva essa queda? Sim, na verdade, a gente tem dois fatores que explicam essa taxa de efetivação menor nesse ano, após o Natal desse ano. Primeiro, no ano passado, em 2021, o varejo ainda estava repondo aquelas vagas que foram eliminadas ao longo da pandemia. Então, havia uma necessidade mensal do varejo, na medida em que a economia estava cada vez mais caminhando para a normalização, havia uma necessidade do varejo repor essas vagas. Então, a chance de efetivação no ano passado já tende a ser um pouco maior do que a desse ano, né? Após o Natal desse ano. E um segundo fator é a própria expectativa de crescimento da economia. Se nesse ano de 2022 o PIB deve crescer mais de 2%, e com isso o consumo cresce também, para o ano de 2023, que é o ano em que a gente vai tentar arrumar casa, estamos diante de um novo governo, a tendência é que a economia cresça um pouco menos, a expectativa é de um crescimento em torno de 0,5%. E para o varejo efetivar esse trabalhador temporário, ele tem que ter um grau de confiança no crescimento econômico que nesse momento ainda não é possível vislumbrar. A gente espera que a taxa de juros comece a cair na segunda metade do ano que vem, que a taxa de inflação continue desacelerando. Já teve uma inflação de 12% em maio desse ano, inflação anualizada. Hoje ela está na casa de 7%. Mas a gente precisa reduzir essa inflação porque o empresário do comércio e quem consome, em última instância, sente ainda o peso da inflação ainda bastante presente no dia a dia. Com certeza. E a questão da idade? A gente falou aqui recentemente no nosso programa, inclusive, que as pessoas acima dos 50 anos acabam tendo uma taxa de empregabilidade maior. É o contrário do que muita gente pensava. E quando a gente fala sobre vaga temporária, isso se confirma ou não? Os empresários costumam buscar trabalhadores numa faixa etária mais baixa. Historicamente, no comércio, o trabalhador mais jovem sempre teve uma possibilidade de encontrar vaga ou de ser efetivado. Só que, de fato, isso vem mudando ao longo dos últimos anos. Nós dividirmos o mercado de trabalho em diversas faixas etárias, aqueles trabalhadores acima dos 60 anos foram que apresentaram o maior avanço na empregabilidade nos últimos anos. Quer dizer, uma notícia boa, afinal de contas, essas pessoas têm maior experiência, né? Tem muitas vezes mais paciência, no caso do comércio, isso é muito importante para atender o consumidor. Não é uma atividade econômica que exija nenhum esforço físico de um modo geral, então não há motivo para que o trabalhador mais experiente, acima dos 50, 60 anos, se desanime com esse cenário. Muito pelo contrário, em termos relativos, a gente tem observado aí uma maior inserção dos trabalhadores da terceira idade no mercado formal de trabalho, não só no comércio, mas em outras atividades econômicas também. Aliás, é bom lembrar que esse trabalhador geralmente tem um nível de qualificação maior do que o trabalhador mais jovem. Ô Fábio, tem uma pergunta aqui que eu acho que é pertinente a gente fazer, que é: quanto tempo dura um trabalho temporário? Muita gente tem dúvida, né? E a gente recebeu essa pergunta aqui. Existe uma regulamentação específica para o trabalho temporário?
Existe uma lei específica que regulamenta o trabalho temporário, de modo geral, ele dura 3 meses, podendo ser prorrogado por mais 3 meses, mas na prática o que acontece é algo um pouco diferente. O comércio, o Natal é no final de dezembro, o comércio contrata agora, está entrando no mês de novembro, o mês de novembro é de longe o mês em que o comércio mais contrata, porque ele contrata ao longo de novembro e esse contrato caduca perto do Natal. Então, de um modo geral, o contrato de trabalho no comércio dura de 1 a 2 meses, especialmente nessa data comemorativa. E, é claro, o trabalhador fica na esperança de que ele venha a ser efetivado após esse período. Não há obrigação de efetivá-lo depois do emprego temporário. Agora, não faz sentido também que o comércio espere os meses de janeiro e fevereiro para efetivar, são meses tradicionalmente fracos no comércio. Então, geralmente, na maioria dos casos, o trabalhador que é efetivado, ele acaba sendo contratado em caráter definitivo logo depois do Natal, né? E existe também uma nova modalidade na legislação trabalhista, que é o trabalho também por tempo intermitente. Ou seja, são trabalhadores que frequentemente voltam a ter contato com aquela empresa porque desempenharam um bom desempenho, por exemplo, no Natal. Então, muita gente que vai trabalhar no Natal pode voltar a ser chamada para o Natal de 2023. Claro que essa não é a situação ideal para o trabalhador, mas de qualquer forma, para quem está precisando de emprego, não deixa de ser uma boa oportunidade. É importante mostrar serviço, causar uma boa impressão é sempre fundamental, né, Fábio? Agora, no contrato tem ali especificando o prazo, né? O tempo que aquele trabalhador vai ficar naquela empresa. Ocorre, por exemplo, a assinatura da carteira de trabalho ou não? Sim, sim, é muito importante essa tua pergunta. O trabalho temporário é um trabalho formal. Existe uma relação de prestação de serviço por parte do trabalhador e de direitos que o empregador é obrigado a fazer frente para formalizar essa relação de trabalho. Então, não só esse contrato é assinado e ele deva receber em datas específicas, como diversos direitos, como FGTS, como férias proporcionais, 13º proporcional, tem que ser pagos também. Então, assim, é uma alternativa intermediária entre um cidadão que está desempregado e um empregador que está querendo contratar. Repito, para o trabalhador sempre o mais interessante é você conseguir se efetivar naquela vaga. Mas muitas vezes isso não é possível porque a expectativa do comércio para os próximos meses não é das mais otimistas. Então, cria-se ali uma relação formalmente estabelecida, que é o contrato temporário de trabalho, no qual, repito, o empregado tem praticamente todos os direitos de qualquer trabalhador, obviamente em caráter proporcional ao tempo trabalhado. Acho que é importante a gente deixar esse recado, né? Muitas pessoas estão procurando trabalho há muito tempo, estão desanimadas, aí surge uma vaga de trabalho temporário, essa pessoa vai descrente, já vai desanimada. Então é importante a gente destacar, né, Fábio, que os casos de sucesso são muitos. Então vale a pena a pessoa se dedicar ali, fazer um bom trabalho, como você disse, manter os contatos, né? Sempre ter um contato com essa empresa. A gente pode dizer, então, que é para o trabalhador se animar, né, nessa época do ano. É importante se animar, não deve desanimar em hipótese nenhuma, porque a gente sabe que janeiro e fevereiro, no caso específico do comércio, é mais difícil encontrar essa vaga. O varejo não costuma contratar trabalhadores temporários em janeiro, fevereiro, ele só vai se movimentar em termos de demanda por emprego temporário, ou seja, abre mais oportunidades lá em maio, quando você tem a segunda data comemorativa mais importante do comércio, que é o Dia das Mães. Então, não é para desanimar, não. Mesmo que esse trabalhador não venha a ser contratado de forma definitiva, ele pode voltar a ser chamado, por exemplo, no Dia das Mães, no Natal do ano que vem, no Dia dos Pais. Ou seja, o varejo tem uma série de datas comemorativas ao longo do ano, no qual ele demanda esse emprego temporário. Se não é a situação ideal para o trabalhador, pior é o caso no qual o trabalhador não consegue emprego. A gente sabe que taxa de desemprego, na verdade, no Brasil ainda está elevada, ainda é uma consequência da pandemia. Então, quem está querendo voltar a entrar no mercado de trabalho não pode desperdiçar essa oportunidade que o comércio costuma oferecer, mesmo no ano em que as vendas não vão crescer tanto. Estamos falando, afinal de contas, de quase 110 mil trabalhadores. É bastante gente pelo Brasil, emprego formal.
É isso. Fábio Bentes, muito obrigado, economista da Confederação Nacional do Comércio. Obrigado pelas dicas, pelas informações importantes. Tomara que a gente tenha conseguido esclarecer e estimular alguém que está nos acompanhando agora a ir para uma vaga de trabalho temporário, que faça um bom trabalho, né? A gente deseja boa sorte para todas essas pessoas. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Bom dia a todos.